Beatriz faz um requerimento verbal solicitando à Secretaria de Obras e Infraestrutura que inclua a zona rural do nosso município a programação da coleta de lixo. O requerimento verbal foi colocado para votação e foi aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente passa a presidência para o senhor vice-presidente José Heron. O excelentíssimo senhor Edson Gersino faz uma moção de pesar para a família da senhora Elza Doroteia Alves, conhecida na intimidade por Dona Elzinha. O mesmo disse que a senhora Elza deixou seu legado de mulher batalhadora, predestinada, que mudou a história da mulher maragiense e, sem dúvida, merece a homenagem desta Casa Legislativa. A moção é colocada para discussão, o senhor vereador Mário Vieira fica louvável e pede que seu nome conste na moção e diz que a senhora Elza viveu tentando fazer o melhor para Maragi e que, realmente, ela merece a homenagem do Poder Legislativo. Os senhores vereadores Cláudio Roberto, Marcelo Antônio, Júlia Beatriz e José Heron externaram seus sentimentos a toda a família da senhora Elza Doroteia e pediram que seus nomes fossem constados na referida moção. Ato contínuo, o vice-presidente, o senhor José Heron, passa a presidência para o excelentíssimo senhor Edson, encerrando assim o expediente do dia. O excelentíssimo senhor presidente dá por aberta a tribuna livre para quem queira fazer uso da palavra. Fazendo uso da palavra, o senhor vereador José Heron agradeceu a todos e falou que por onde ele passa na zona rural, os agricultores pedem pissarramento. Agradeceu ao Poder Executivo, pois recebeu as respostas de 2 requerimentos que ele fez. Falou também sobre a cena triste que ele presenciou. O caminhão da usina derrubou uma grande quantidade de cana na pista e precisa ser feito algo para desviar esses caminhões. O senhor vereador ainda parabenizou o presidente desta Casa Legislativa, pois está fazendo um ótimo trabalho. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu as palavras do senhor vereador José Heron e disse que tem um projeto para climatizar a casa. Fazendo uso da palavra, o senhor vereador Marcelo Antônio, cumprimentando a todos, parabenizou o senhor João Joaquim, morador do Engenho Prata Grande, por seus 74 anos. O senhor vereador Zé João cumprimentou a todos e externou sua gratidão a Deus por mais um dia. Fazendo uso da palavra, o vereador Cláudio Roberto falou sobre o desenvolvimento da agricultura familiar, sugerindo ao secretário de Agricultura que faça um plano de desenvolvimento para a agricultura familiar. O senhor vereador também parabenizou o senhor João de Prata Grande pelos 74 anos. Ato contínuo, o senhor presidente passa a presidência para o senhor José Heron e, fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor Edson Gersino disse que voltou para o plantão de sábado e se sentiu alegre em trabalhar com profissionais muito competentes. Parabenizou o secretário de Saúde pela organização da equipe de uma forma geral. Em seguida, o senhor vice-presidente repassou a presidência para o senhor presidente. Com a palavra, a senhora vereadora Maria Soares falou que o secretário de Agricultura está no caminho certo, pois ela é funcionária da secretaria, mas que está vereadora para fiscalizar o que for preciso. O senhor vereador José Heron disse que concorda com as palavras da senhora vereadora Maria Soares. Ato contínuo, o excelentíssimo senhor presidente Edson Gersino agradeceu a todos que acompanharam a reunião. E não havendo mais queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a reunião do que eu, Alice Daiane dos Santos, amanuense, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada pelos demais vereadores presentes. Após a leitura da ata da segunda reunião ordinária do primeiro período, eu coloco a mesma para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. A ata aprovada por unanimidade. Só uma correção que, quando inicia as palavras de abertura, não é a quarta reunião, a terceira reunião ordinária do primeiro período. Agora vamos dar início ao expediente do dia. Isso aqui eu leio. Tem um ofício 005 A/2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através deste, nos termos do artigo 22, parágrafo 2º,
inciso 1, da Lei Municipal 359/2006, solicitar que seja submetida a sabatina nesta Casa Legislativa do nome do senhor Antônio José da Silva, escrita no CPF sob o número 401-271-254, dígito 34, indicado pela prefeita municipal, a exercer o cargo de presidente do Conselho Municipal de Previdência, da Previdência, o CMP. Em tempo, informamos que a votação deverá ser por maioria simples dos membros da Câmara Municipal de Vereadores nos termos da legislação do FUPRAMA. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar nosso protesto de estimas e elevado apreço. Atenciosamente, João Paulo da Silva de Andrade. Estou colocando esse ofício, que isso aqui é formado, no caso, vem para a sabatina, vou colocar o mesmo para aprovação. Quem aprovar, que continue. Antônio José da Silva. Antônio José da Silva. Antônio José da Silva é Antônio professor? É. Ok? Alguma dúvida? Então eu coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. O ofício 005, dígito A, / 2021, aprovado por unanimidade. Amaragi, 22 de fevereiro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, queremos saudar esta conceituada Casa Legislativa na pessoa do senhor presidente, o vereador Edson Gessino, que nos surpreendeu e honrou, prestando suas condolências no plenário da Câmara Municipal de Amaragi, em respeito ao falecimento da mãe adotiva, senhorita Elza Dorotea Alves. Agradecemos de forma especial ao senhor vereador Edson Gessino da Silva pelo profissionalismo, zelo e humanidade com que exerceu um dos seus ofícios, a enfermagem, dispensando cuidados à minha mãe. Agradecer também aos vereadores que se pronunciaram, buscando, na maioria, algo que lembrasse de forma carinhosa alguma passagem de Elza Dorotea Alves ao longo dos seus 102 anos, bem como a todos que se colocaram a favor e se solidarizaram junto conosco. Aproveito a oportunidade para validar as falas coerentes, verdadeiras e amáveis dos nobres vereadores, aonde foi lembrado a vida simples, discreta, empreendedora e pioneira de Elza Dorotea Alves. Aqui, o município de Amaragi. Sem mais, renovo o voto de estima, consideração, Rosana Queiroz e família. Isso aqui é a resposta com relação à moção de pesar que a senhora Rosana nos enviou, inclusive agradecendo a todos os vereadores. Foi entregue agora à noite. E nós que agradecemos, eu posso falar em nome de todos os vereadores, nós que agradecemos pelo voto também, né, de apoio, de respeito à família, né, com esta casa. Continuando o expediente do dia. Sem mais para o expediente do dia, vamos dar início aos requerimentos. Algum vereador com algum requerimento a apresentar? Com a palavra para apresentar o seu requerimento, o vereador Cláudio Roberto. Primeiro requerimento, de número 023/2021, se direciona-se ao SAI. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita Aline Gouveia, o presidente do SAI, para implantação de sistema de energia solar no referido órgão. Requerimento número 023/2021,
oriundo do vereador Cláudio Roberto Azevedo, coloco o mesmo para a votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, continue de pé. Fiquem de pé. Aprovado por unanimidade. Só um parêntese nesse requerimento. A importância da energia solar atualmente é visível. E para o SAI ainda mais. Como é sabido, o SAI em média paga R$40 mil de energia. E se for observar o cálculo da energia solar, mesmo que você faça um investimento inicial, possivelmente entre 1 a 2 anos, você já vai estar sem precisar pagar energia. Então, os R$40 mil vai servir de investimento para o órgão. Por isso, a importância de implantação da energia solar. Requerimento 024/2021. Esse requerimento também vai para a prefeita e diz: requer a mesa, depois de ouvir o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita Aline Gouveia, solicitando a implantação do sistema de energia solar em todos os prédios públicos. Requerimento número 024/2021, do vereador Cláudio Roberto. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo é o 025/2021, direcionado à Secretaria de Obras. Requer a mesa, depois de ouvi-lo plenário, na forma regimental, que seja enviado ao ofício da Secretaria de Obras, solicitando a manutenção da iluminação pública em todos os bairros do município. Só um parênteses, isso aqui é uma reiteração do requerimento que foi feito na primeira reunião. Essa reiteração se faz necessário porque, infelizmente ainda, existem muitas ruas que estão às escuras. Tem ruas que têm 3 postes que estão às escuras. E os moradores estão cobrando pela dificuldade. Tem algumas ruas que têm pessoas idosas, pessoas que são cadeirantes, e está tendo muita dificuldade de se locomover à noite. É sabido da dificuldade financeira que existe atualmente, porém, de forma emergencial, porque a gente sabe que tudo hoje tem que ser, né, por pregão, a licitação, porém, até isso acontecer, de uma maneira emergencial, resolvendo os problemas mais específicos dessas áreas que estão de uma forma mais precária. Antes de colocar para aprovação o requerimento número 025, eu gostaria só de, até por esquecimento, de registrar a ausência da vereadora Maria, mas que ela entrou em contato, por motivo superior, não pode comparecer a esta casa. Eu gostaria que constasse em ata, ok? E coloco o requerimento número 025/2021 para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo é o 026/2021, direcionado à Secretaria de Meio Ambiente. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário, de forma regimental, que seja enviado à Secretaria de Meio Ambiente um ofício para realizar mapeamento das nascentes existentes no município. Também realizar um monitoramento implantando o sistema de reflorestamento onde for preciso. Salientando que isso foi uma discussão desde 2017, porque sabemos que, infelizmente, nós temos perdido as nascentes do município, e a água, hoje, no século XXI, é ouro. Então, a gente precisa preservar o que nós temos aqui em Amaragi. Nós vemos cidades circunvizinhas aí vindo buscar água em Amaragi porque não tem mais nascente. Então, a gente não pode perder o que a gente ainda tem. Requerimento número 026/2021, do vereador Cláudio Roberto. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo é o requerimento 027/2021, para a Secretaria de Obras. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à Secretaria de Obras e Infraestrutura para organizar o trânsito na rua Davino Pontual e na rua em frente ao Atacadão de Queiroz. Requerimento número 27/2021, do vereador Cláudio Roberto Azevedo. Coloco o mesmo para aprovação. Quem for contrário, que levante. Quem aprovar, continue sentado. Aprovado por unanimidade. 028/2021 é uma moção de pesar. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja encaminhada uma moção de pesar à família da senhora Maria Baixa, mais conhecida como Maria Baixa, mãe de Miúda, mãe de Tonho, mãe de Dode, entre outros, que infelizmente faleceu, né, e
foi enterrada hoje uma pessoa de mais de 90 anos que deixou seu legado aqui na nossa cidade, por toda a sua história que sua família hoje tem no nosso município de uma forma justa. Nós estamos pedindo aqui para que seja aprovada essa moção de pesar. Senhor presidente, eu queria fazer parte também dessa moção de pesar. O vereador Amaro Vieira, Marcelo, a vereadora Júlia, Daniel, todos os vereadores. Pode ser, senhor vereador. O requerimento é de autoria de Cláudio Roberto, mas com a participação de todos os vereadores. Requerimento número 028/2021, moção de pesar, em nome da senhora Maria Baixa. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Outro requerimento vai para a Secretaria de Obras, que é o 029, de 2021. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja encaminhada uma solicitação à Secretaria de Obras para melhorar a estrutura da ponte que liga o bairro Vila da Conceição a Miquelina, que é a Rua do Progresso. Essa ponte ela é de suma importância, como já havíamos discutido antes, em várias outras épocas, né? Desde 2017, pedimos essa melhoria da estrutura da ponte, porque as pessoas não só vão para a Miquelina, mas dá acesso também ao Recanto dos Pássaros. Por isso a importância da melhoria da estrutura dessa ponte. Requerimento 029/2021, coloco o mesmo para aprovação. Quem for contrário, que levante. Quem for a favor, continue sentado. Aprovado por unanimidade. Próximo é o 030/2021. A moção de aplauso. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado uma moção de aplauso à escolinha de futebol do Tio Toninho, incluindo todos os atletas e o amigo Valderi, pela realização de amistosos com o time de primavera nas categorias sub-20, sub-12, sub-13, sub-17 e sub-20. Por que a importância dessa moção de aplauso? Desde 2017 que a Maragi não tem atividades esportivas, até a presente data. E algumas pessoas, como Toninho, como Valderi, entre outros, né, de uma forma guerreira, têm buscado criar atividades para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, que essa é uma particularidade do poder público e que essas pessoas têm, dado a sua contribuição à sociedade. Por isso, a solicitação de aplauso. Número 030/2021. Oriundo do vereador Cláudio Roberto, coloca o mesmo para aprovação. Quem for contrário, que levante. Quem aprovar, continue sentado. Aprovado por unanimidade. Próximo vai direcionado ao SAAI, que é o 031. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ao ofício ao SAAI para realizar a limpeza e manutenção de todos os chafaréis da cidade. Requerimento número 031, do vereador Cláudio Roberto Azevedo da Silva. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, continue de pé. Fique de pé. Aprovado por unanimidade. O próximo também é para o SAAI, o 032. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício ao SAAI sugerindo a elaboração de um projeto de modernização das estruturas do referido órgão para melhorar o atendimento à população no abastecimento d'água. Requerimento número 032/2021, do vereador Cláudio Roberto. Coloco o mesmo para aprovação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento vai para a prefeita Aline Gouveia e a Secretaria da Educação. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita Aline Gouveia e à Secretaria da Educação, solicitando o plano de início e retomada do ano letivo 2021. Requerimento número 033/2021, do vereador Cláudio Roberto. Coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. O próximo é também para a prefeita e a Secretaria da Educação, 034. Requer a mesa, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, que seja enviado ofício à prefeita Aline Gouveia e à Secretaria da Educação,
com o objetivo de discutir com a comissão de professores a atualização do plano de cargos e carreira dos professores. Requerimento número 034/2021 do vereador Cláudio Roberto. Coloco o mesmo para aprovação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade. Presidente, como eu sou novo na casa, eu queria saber o seguinte, sobre a questão de tempo. Oi. A questão de tempo no regimento interno, porque às vezes é o seguinte, um colega fala X tempo, outro X, e eu queria saber, em relação ao regimento interno, se tem o tempo de fala, de requerimento. Se não tiver, eu acho que seria interessante a gente rever o regimento interno. Eu procurei, eu não achei, porque às vezes um colega ele tem uma fala de 1 minuto, o outro tem de 10, ou 20 ou 30. É só a título de informação, de saber. Posso dar uma fala? Eu vou fazer o seguinte, vamos deixar isso aí para a gente entrar em discussão depois que terminar o requerimento, para a gente não perder o foco, mas sua pergunta será respondida, com direito também à resposta do vereador Cláudio Roberto. Pode ser, vereador? Então, só para dar continuidade aos requerimentos, o vereador Oséias, tem algum requerimento? Requerimento de número 22/2021. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário. Requer a mesa, depois de ouvir o plenário. Plenário. Na forma regimental, que seja enviado ofício à senhora prefeita Aline Gouveia, junto ao administrador local do distrito, solicitando que faça melhoria na iluminação pública nas principais ruas: Rua 7 de Setembro, Rua Ismael Maia, Rua da Bandeira, Rua da Vine Pontual e na Praça Central. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, 22 de fevereiro de 2021. Requerimento número 22/2021, oriundo do vereador José João da Silva. Coloco o mesmo para votação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, que fique de pé. Aprovado por unanimidade. Próximo requerimento do vereador José João. Requerimento de número 21/2021. Requer a mesa, desde ouvir o plenário, na forma regimental, que fosse enviado ao excelentíssimo senhora prefeita, junto ao secretário de Agricultura, o senhor Severino Rufino, solicitar o trator para atender os pequenos agricultores do distrito de demarcação e engenho vizinho. Sala da sessão da Câmara Municipal de Vereador de Amaragi, 22 de fevereiro de 2021. Requerimento número 21/2021 do vereador José João da Silva. Eu coloco o mesmo para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Vamos dar continuidade ao requerimento do vereador Daniel de Lima Silva. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, colegas vereadores e o plenário presente. O requerimento requerimento número 017/2021. Requeiro a mesa, depois de ouvir o plenário na forma regimental, que seja enviado
ofício ao Batalhão da Polícia Militar de Vitória de Santo Antão para que haja uma solicitação de agendamento com a pessoa do ilustríssimo senhor Tenente Coronel Lúcio Flávio, para uma reunião onde o assunto abordado será sobre a segurança do nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Amaragi, em 22 de fevereiro de 2021. Atenciosamente, Daniel de Lima Silva, vereador. Essa solicitação é mais sobre na zona rural, porque está havendo muito assalto na estrada que liga Amaragi ao Engenho Estiva. Vários assaltos a motos e transeuntes também. Então, isso vai ser um trabalho que vai abranger a solicitação, que vai todos os vereadores, todos não, mas vai uma parte dos vereadores para Vitórias, para uma reunião com o coronel, para ver a resolução dessas coisas. Obrigado. O requerimento, eu não vou colocar agora para aprovação, porque eu vou facultar a palavra para quem queira fazer uso. Mas, desde já, sim, eu, inclusive, quando o vereador esteve aqui durante a semana, eu achei muito interessante a questão desse requerimento dele, né? E também foi um pedido meu, o requerimento é de autoria dele, porém, assim, foi um pedido para que fosse incluso o nome de todos os vereadores, que, com certeza, têm o interesse também em tratar dessa questão de segurança, tanto na zona urbana como na zona rural, que a gente sabe que ela vem crescendo. E, muitas vezes, a Secretaria de Segurança Pública, ela começa a ter um estudo diante das denúncias, dos boletins que são gerados. Porém, nem todos procuram. A gente sabe que com medo de represália, a gente sabe que a questão da distância, a questão da falta de confiança também, isso aí também é fato, mas a gente sabe que é muito importante. Mas deixo facultar a palavra para o requerimento, Daniel, para quem queira fazer uso. Com a palavra, o vereador José Heron. É um requerimento muito importante, né? A segurança é um tópico que, infelizmente, a gente está passando por isso. Tanto é que é uma questão, recentemente, de uma matéria infeliz que é real, a gente passa, todo mundo viu, e essa reunião é super importante para resolver essas questões de segurança pública. Continua facultada a palavra. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente. É muito importante esse requerimento, Daniel, porque a insegurança hoje, na zona rural, hoje é terrível. Hoje você compra uma moto hoje e se desloca até a sua residência, ou da sua residência para a cidade, e não sabe se volta. Porque estou tomando hoje, meio dia em ponto, as motos na estrada. Principalmente essa rota aqui de Estiva, da estilaria para chegar aí no PCI. Tá demais, tomaram já umas 5 motos, eu acho. Há 8 dias, né? 8 dias. E a gente precisa falar com o comandante, pedir a ele uma força tática, uma força diferente, feito a segunda sessão, para que meta esses caras na cadeia, tá certo? Porque a gente não aguenta mais. Porque não é mole, o agricultor luta tanto para comprar uma motozinha dele. Quando ele compra, o cabo leva a moto e continua a andar de pé, tá certo? Eu quero fazer parte dessa comissão, quando for ao quartel, tá certo? Para não falar só sobre isso, não, também sobre demarcação também. Demarcação hoje está, o amigo Dainha aqui, está também abandonado por polícia lá, tá certo? E já é um distrito grande, tá certo? Eu queria também falar sobre isso também no quartel, quando a gente chegar lá, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Quando eu falei município, aí abrange toda a área. Agora, o que está mais em
por favor, favorizando mais o pessoal dos engenhos, é mais essa área aqui de estiva. Não, mas é verdade, vereador. Foi entendido dessa forma, né? Na forma geral da zona rural, né? Senhor presidente. Continua a facultada a palavra com a palavra o vereador Cláudio Roberto. É só para recordar que desde 2017 a gente vem discutindo essa questão de segurança aqui, né? Tivemos mais de uma audiência pública, inclusive uma reunião com o secretário estadual, né, de segurança, doutor Antônio, que ainda é o secretário. E depois dessa reunião, inclusive quem marcou essa reunião foi Joaquim Lira, ele deu um apoio nesse sentido. Foi disponibilizado para que um outro delegado, também as viaturas, eles faziam a rota da zona rural para inibir os bandidos e faziam também aqui a rota até sentido Xangrande. Isso ajudou muito, só que me parece que o comando, depois que resolve o problema, para. E esse aqui é o problema maior. Então, se você mantém algo que deu certo, você tem que dar continuidade a ele, porque os bandidos não existem de tempos em tempos, eles existem sempre. Então, a segurança tem que ser sempre. Então, é muito pertinente e, inclusive, eu acho que é importante também estender esse processo não só ao comando, mas também ao próprio secretário, né, estadual de segurança, ver os deputados para intermediar novamente essa reunião, como foi feito lá no passado, que nós estivemos presentes nessa reunião no gabinete do secretário, para que possamos endossar ainda mais essa necessidade. Nós temos elementos suficientes para isso, né? Nós temos o vídeo da Record, nós temos o que tem acontecido e o que temos sofrido diariamente. Muito pertinente, queremos fazer parte do requerimento. Continua a facultada a palavra com a palavra o vereador Marcelo. Senhor presidente, colega vereador, plenário presente, é muito importante o requerimento do vereador Daniel, pois também aconteceu um fato no engenho Prata Grande. Inclusive, o companheiro Denilson foi roubado, perdeu sua moto, celulares e os pertences. E quero também dizer a você que estou à disposição para ir no comando junto com você e com o vereador que pronunciou aí de ir também, para que a gente vá lá e peça para ele uma audiência. Eu acho que o correto, presidente, é a gente convocar ele para aqui para Maragi, para a Câmara, para a gente discutir a respeito da segurança do nosso município. Para a gente criar aqui umas ideias, falar a necessidade do nosso município, que, como resido ali também no Engenho Estivas, ultimamente, entre 15 dias, foram roubados umas 3 ou 4 motos entre a destilaria e o engenho Não Pensei. E os moradores, companheiro, os agricultores ficam com medo de vir e vai porque é o jeito, tem que trabalhar e a gente tem que ir pedir o apoio do nosso comandante para que ele tome as providências do nosso município, também não só na zona rural, mas também nos bairros de nossa cidade, para que a gente venha dar uma resposta à população de Amaragi. Muito gratificante seu requerimento. Tenho certeza que vai somar muito para Amaragi e tenho certeza que todos os vereadores estão para apoiar aqui. Continua a facultada a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, caros colegas. Quero, Daniel, fazer parte também desse requerimento seu, porque eu estava conversando com um amigo Pimpão aqui, a respeito da situação de lá. Você fala aqui, eu sei que a situação aqui não é diferente da de lá, não. Agora de lá é mais complexa, porque de lá, quando a gente vem ser atendido lá com a polícia ou coisa desse tipo, já não tem mais graça, porque a contramão é total para chegar lá. A demanda de lá é daqui de Amaragi. Aí se aciona Ribeirão, Ribeirão diz que não tem muito interesse de... Sabe como é que é? Não tem muito interesse de combater lá. E a situação lá não é muito boa, não. Por ser um local reservado, praticamente reservado, distante do município, e a gente vem passando por isso hoje lá. Não é de hoje, não. Isso já faz bastante tempo que não tem esse assistencialismo lá que a gente está precisando. E a gente precisa de nos unir para a gente dar o melhor, tentar buscar o melhor. É como o companheiro Marcelo falou, se possível for, a gente
convocar e oficializar o comandante, quem quer que seja, para a gente tomar uma medida cabível nessa situação. Obrigado. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, plenária presente, ao que nos acompanham através das redes sociais, boa noite. Gostaria de dizer ao vereador Daniel que é muito louvável o seu requerimento, vereador, e que desde já eu gostaria de fazer parte do mesmo. Tendo em vista que a segurança, existe um déficit no nosso Pernambuco como um todo, e em Amaragi não está diferente. A zona rural vem sofrendo recentemente vários assaltos, como já foi dito aqui, não só também, Daniel, na área de Estivas, Prata Grandes, mas também ali de Guloso, Tapuia, por ali o pessoal também tem reclamado bastante. E é de suma importância que essa casa em unidade, junto com o Poder Executivo, vá mais uma vez em busca do secretário de Segurança e Defesa Social do nosso Pernambuco, junto com os políticos que já foram votados aqui, com os deputados estaduais, para que a gente possa unir força e ir atrás. Se Xangrande tem um batalhão fixo, em parceria com o Poder Executivo, do GAT, do BEP, da CIOSAC, por que é que a Amaragi também não pode ter? A população vem crescendo e nós continuamos com a mesma quantidade de efetivos. Temos um distrito onde é esquecido e nenhum posto policial lá se tem. Então, é hora da gente unir as forças e ir em busca, junto com os deputados que aqui tiveram voto, para representar o nosso município e garantir uma segurança na medida do possível para os nossos munícipes. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Depois até nós poderemos dar continuidade a essa discussão, que eu acho que é interessante, né? Mas eu vou colocar o requerimento de autoria do vereador Daniel de Lima Silva para aprovação. Vai constar o nome de todos os vereadores. Lembrando que a autoria é do vereador, né? E desde já também agradeço a Vossa Excelência por permitir. Coloco o mesmo requerimento, número 017/2021, para aprovação. Quem for a favor, continue sentado. Quem for contrário, continue de pé. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento de algum vereador? Não, né? Não só lembrando para o plenário o seguinte, porque nós temos que, Márcio, uma pessoa que tem um trabalho muito importante aqui no nosso município, no meio de divulgação, eu gostaria até de parabenizar você pelo seu serviço de divulgação, acho que isso é muito importante, é que nós temos um regimento e, na verdade, assim, nós temos que seguir e, para a gente dar o espaço para o plenário, tem que vir com antecedência, se inscrever, também discriminar o assunto, para que a gente possa entrar em debate também, lógico, né? Tá certo. Então, dentro da segurança, exatamente, mas eu falo assim, com relação ao espaço aqui dentro do plenário, a gente pede para que se inscrevam antes, venham aqui com antecedência, deixe o seu nome, dizendo o tipo de assunto, que é para exatamente a gente poder dar continuidade. Assim, falamos de acordo com um regimento. Assim, não sou eu como presidente, mas a gente segue o que diz o regimento, entendeu? Então, desde já agradeço até pela compreensão. Sem mais nenhum requerimento, né? Você tem um requerimento verbal? Pois não, um requerimento verbal da vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, caros colegas, eu solicito da Secretaria de Saúde a informação do quadro dos médicos plantonistas do Hospital Alice Batista dos Anjos. Vou colocar o mesmo requerimento para aprovação, o requerimento verbal. Eu coloco o mesmo requerimento para aprovação. Quem aprovar, continue sentado. Quem for contrário, continue de pé. Será um requerimento a pedido da vereadora, de autoria da vereadora Júlia Beatriz, com relação ao quadro de médicos
plantonista do Hospital Alice Batista dos Anjos. Eu coloco o mesmo para votação, aprovado por unanimidade. Mais alguém queira fazer uso da palavra? Senhor presidente, só um alerta, não seria em forma de requerimento, ao chefe de segurança do município, para que, de uma certa forma, orientasse melhor os vigilantes, porque a gente se depara com algumas situações em algumas praças públicas, e aí eu quero aqui ressaltar a Praça Flamboyant, do bairro João Paulo II, onde alguns moradores têm me procurado para reivindicar o jogo de bola que acontece ali no local, porque algumas pessoas visitam aquela praça para caminhar, para praticar exercícios, só para ter mais uma ordem, porque tem crianças se machucando e essa semana se machucou 2 idosos com o jogo de bola, só para tentar ordenar. É só uma questão de alerta. Muito obrigada. Alguém mais queira fazer uso da palavra? Não, mas eu vou abrir o espaço agora, já que acabou os requerimentos, né? Vou abrir o espaço para que nós possamos até responder a pergunta do vereador José Heron. Senhor presidente, só um momento. Eu gostaria aqui de parabenizar a Secretaria de Cultura do município pelo novo normal, né? O carnaval que aconteceu aí, transmitido através de redes sociais. Então, em nome de Valmir Soares, secretário de Cultura, eu parabenizo a todos os que se empenharam para desenvolver esse carnaval, deixando assim, mesmo no novo normal, a cultura viva em nossos corações. Foi lindo, parabéns. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, novos colegas, plenário perente, primeiro peço permissão para tirar a máscara. Eu quero aqui, primeiramente, parabenizar a nossa colega Maria, né, seu aniversário hoje. Não é? Ela não veio porque é aniversário dela, está comemorando, né, e ia pagar a pizza aí no que vim. Segundo, senhor presidente, o que me preocupa muito no Brasil é o cenário hoje que aconteceu a semana passada no Brasil. Eu acho que tiraram toda a autonomia de um político falar hoje em tribuna. Você hoje pode falar em tribuna, pode ser preso amanhã. Foi o que aconteceu com um colega deputado, tá certo? Sei que ele errou, certo? Mas quem era para punir ele era a Câmara, não o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Eu acho que os deputados que votaram a favor para ele ser preso, eu acho que ele devia pensar um pouquinho que são parlamentares. Quem fez a Constituição foram os deputados. Eles borraram a Constituição brasileira. O artigo 53 diz abertamente: nenhum político, todo político tem imunidade. E fizeram isso. Se o deputado errou, tem a ética do plenário. Tem a ética. Tá. Por que não prenderam ainda a deputada que mandou matar o marido dela? Está solta rindo. Por que não prenderam ainda o deputado que estava com o bolso cheio de dinheiro, as cuecas cheias de dinheiro, está lá solto, brincando com alguma coisa. Aí prende um deputado porque fala no plenário. Está certo que ele errou, pediu desculpa, errou, está errado, mas isso não era modo nenhum do ser preso, tá certo? Eu acho que ele poderia ser punido de outra forma, não ser preso, tá certo? Eu acho que deram hoje rasgar a Constituição brasileira. E já vem rasgando há vários tempos, e agora acabaram de rasgar, tá certo? Eu acho que os deputados que votaram a favor devem pensar um pouquinho e ver que tem que se respeitar a Constituição brasileira. Sabemos que está defasada, mas é uma lei. Você tem que cumprir, diz a Constituição brasileira. Tá certo? E não foi isso que o ministro Antônio Moraes, que eu vou até falar aqui, estou que vai me prender amanhã também, que ele só resolva as situações. Ele dá um depoimento que diz que o político que não quer ser que seja falado, não entra na política. E depois prende o cara porque falou no nome dele. Não entendo de jeito nenhum desse peso dessa medida. Tá certo? Eu, como político, me preocupo muito com isso.
porque eu acho que tem que ser respeitado cada poder em seu lugar, certo? Se é o poder de um, tem que respeitar o poder do outro, e tem que se respeitar a Constituição brasileira, e não foi respeitada. Muito obrigado, senhor presidente. É verdade, vereador. A gente sabe que, infelizmente, alguns órgãos de outros poderes, às vezes, querem intervir. Não é isso? Na verdade, a gente sabe que é um atropelo, né? É o que acontece. Mas vou continuar facultada a palavra e eu vou passar a palavra para o vereador José Heron. Eu queria continuar nessa discussão, que é um assunto que está muito polarizado, a política no Brasil. É muito... Vou tirar a máscara porque eu não estou me escutando direito, não. De licença. Esse tema é um tema muito polarizado. A gente sabe que o deputado ele é um defensor de Bolsonaro, e aí, às vezes, as pessoas esquecem a jurisprudência, a lei, e acham que não, ele tem que ir preso. O STF ele não tem o poder de estar agindo da forma que agiu. Ele tem que ser encaminhado para a comissão de ética e assim responder. Existe uma fila enorme na comissão de ética, e aí o nosso amigo Amaro Vieira bem falou, quem não lembra do caso Flor de Lis, a esposa que matou o esposo, assassinou covardemente e não perdeu seu mandato, que inclusive ela até faz parte da mesa diretória agora do atual presidente. Então o Supremo ele tem que fazer o que é dele, ele não pode investigar e punir, ele tem que fazer o juízo final. As leis, quem faz é o legislativo. Por isso que existe uma arbitrariedade. E aí abriu agora uma jurisprudência. E agora os próximos? Tem vários deputados, vários senadores até falando muito mal do Supremo. A CPI da Lava Toga no Senado mesmo, foi uma coisa que Cajuru, por exemplo, bateu muito. E a gente sabe que o Supremo ele é acima de tudo, parece que ele é Jesus na Terra. E foi muito bem falado esse tópico. É um tópico espinhoso, mas a gente tem que seguir a regra da lei. Ele sendo ou não bolsonarista, ou petista, ou o que for, mas é um assunto e é muito complicado esse ato que foi cometido. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Só, vereador, Vossa Excelência fez uma pergunta anteriormente, né? Que eu deixei para depois do expediente do dia, quando fosse facultada a palavra, com relação o número de requerimentos, foi o tempo e o número de requerimentos. Não, o tempo a gente tem, sem dúvida, que é o tempo da palavra, da réplica, da tréplica, a gente tem, quando a gente está em discussão sobre um determinado assunto, né? Com relação ao número de requerimento também, o senhor tem essa dúvida. Eu, na verdade, eu desconheço, eu tenho que dar uma... Porque Posso dar uma ajuda? Deixa eu só concluir aqui meu raciocínio, vereador. Vou concluir vou ver o regimento, porque eu entendo também que, na verdade, assim, algo deveria ser acordado também, se não tem no regimento, mas pelo menos entre nós, porque às vezes tem alguns assuntos que eles são mais debatidos. Para a gente não prolongar também até 11 horas, meia-noite, que a gente sabe que existe o plenário, que às vezes tem que se deslocar para outros bairros mais distantes, e tem essa questão também da segurança, é onde a gente está batendo, né? Mas é algo que depois a gente vai ter uma resposta para Vossa Excelência, e vou facultar agora a palavra para o vereador Cláudio Roberto. Os requerimentos eles fazem parte do expediente do dia. Hoje foi dada a liberdade de cada vereador fazer a leitura, mas o secretário ou a secretária é quem faz a leitura dos requerimentos. Se de 1 a 100, ou a 1000, ou a 200, o conteúdo dele é lido na íntegra. A discussão no plenário, se perceber, é controlado o tempo, porque a abertura de uma discussão de réplica, de tréplica, você pode perceber que no regimento tem 2 minutos, 1 minuto e meio, 3 minutos ou 5 minutos. Mas a leitura de cada requerimento, assim como é um ofício recebido da Prefeitura, do Presidente da República, ele tem que ser na íntegra e pode ser 10 ou 1000. Se perceber, em toda a reunião da Câmara dos Deputados Federal, é muito essa linha. Então, o requerimento por fazer parte do expediente do dia,
ele compõe todo um processo que independe de tempo. Com a palavra, a vereadora Júlia Beatriz. Senhor presidente, a questão que me preocupa é que, às vezes, um vereador traz uma demanda grande e talvez ele possa dividi-la. A gente sabe que o município, todo dia, cada bairro que a gente anda, zona rural, as pessoas reivindicam. Mas uma vez que a gente traz uma demanda numa única reunião, a gente impossibilita, no meu ponto de vista, do entendimento da população, da plenária presente, para acompanhar toda a demanda, até porque cada requerimento dá o direito do vereador discuti-lo. Nós não estamos tendo esse direito porque a demanda está grande, no meu ponto de vista, e inibe também os demais vereadores que tenham ou requerimento apresentado já na casa logo cedo ou requerimento verbal. De uma certa forma, eu acredito que a mesa diretora deva entrar num consenso para que possa ordenar e os direitos sejam iguais, porque uma vez que um vereador apresenta uma demanda de 20 requerimentos numa sessão, tira o espaço e o direito de outro vereador também apresentar, porque vamos dizer que cada vereador apresente de 10 a 20 requerimentos numa sessão. A gente entraria para a madrugada. E a gente tem vereador, como tinha antes, de distrito, de zona rural, que precisa ponderar, precisa ter mais um bom senso, no meu ponto de vista. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Quando eu fiz a pergunta, é para a gente ter uma normativa, porque é o seguinte, eu entendo, se eu vim aqui com 1000 requerimentos, com certeza alguns requerimentos desses vai ser repetitivo. E alguns requerimentos, aqui foi citado, por exemplo, não cabe ao executivo. Por exemplo, a questão das nascentes. As nascentes elas já têm uma lei federal do meio ambiente, onde as nascentes ela tem 15 metros de sua amplitude, que é do município. Não pode plantar, não pode edificar, fazer. É a nascente. Então, quem é que faz valer essa lei? O vereador. Então, o que eu estou falando é otimizar o tempo. A palavra da vereadora Júlia foi bem contundente. A partir do momento que, por exemplo, se todo mundo aqui tivesse 20 requerimentos, e eu entendo que, quando você faz um requerimento, você tem que correr atrás. Por exemplo, eu fiz 3 requerimentos. Eu corri atrás. Eu estou com aqui na minha mão, que foi enviado todo o parecer do FUPRAMA, um amigo da gente, João Paulo, que parabéns para ele. Vou ler muito, vou estudar, e aí eu vou me inteirar na situação para poder ajudar o município. Nós tivemos um requerimento, acho que foi na primeira não, a gente discutiu na primeira reunião aqui sobre a lei Aldir Blanc. E aí na segunda reunião teve um requerimento do nobre vereador Claudinho. Foi feita a reunião para explanar a situação da lei Aldir Blanc. Eu não me recordo a data, mas aí depois eu posso lembrar e colocar nas redes sociais, que deveria o nobre vereador estar lá. E foi o próprio vereador que fez o requerimento. Aí eu penso dessa forma. Quando a gente diminui, a gente otimiza. Eu não posso fazer vários pedidos de requerimento para, não sei, ganhar tempo. Eu não acho isso legal. Aí o meu entendimento é rever um limite, porque cada um tem, sei lá, 5 para cada um, ou não, ou 10. É interessantíssimo os tópicos, por exemplo, que foi citado das placas solares. Mas eu acredito que a rede completa do SAAI é mais urgente, por exemplo. Aí, assim, é só para otimizar e realmente fazer valer o mandato. E não falar. Eu não gosto de falar, eu gosto de fazer. Foi só a esse caráter. Muito obrigado. Continua facultada a palavra. Edson. Com a palavra, o vereador Cláudio Roberto. É super importante no Legislativo a gente saber o espaço de cada um. Entender o que, de fato, cada conteúdo está determinando, a partir do conhecimento que a gente tem de legislação federal, municipal ou estadual. Nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente que foi criada em 2017. Se ela é atuante ou não, é outro problema.
As atividades que condiz com o meio ambiente, que a legislação federal ela determina, deve ser também executada pela Secretaria de Meio Ambiente Municipal. O requerimento vai nessa direção. A falácia sem objetivo, nós percebemos, claro, em cada texto, em cada frase, quando ele não tem o objetivo determinado num contexto. Se observar todos os requerimentos, ele teve uma direção, ele teve um texto proposital e com objetivo. Até porque os objetivos eles são implícitos. A questão de você determinar a quantidade de requerimento pode ser feito. Recai muito no que Amaro Vieira falou aqui agora, sobre a questão de rasgar a Constituição que fizeram lá os deputados federais. O que se pode conversar individualmente e internamente, que isso foi feito desde em 2017, 2018, entre os vereadores, é de que forma pode se otimizar. Beleza. Eu só não posso dizer que José Heron ele está usando de falácia nos seus requerimentos. Eu só não posso dizer que Oséias não está tendo objetivo nos seus requerimentos. Porque eu acredito que todo vereador, quando chega aqui para fazer um requerimento, é porque foi a pedido de alguém da população. É porque foi a pedido de uma instituição social. É porque foi a pedido de uma comunidade rural. Ninguém vem aqui fazer requerimento por fazer. Isso é impossível. Né? Então, eu acredito que o respeito pela fala de cada um, nos requerimentos, na tribuna livre e assim por diante, deve ser mantido. A conversação interna da quantidade é outra situação. Né? O meu espaço ele deve ser mantido, o seu espaço, o de Júlia, o de Daniel, de tantos outros. É para isso que nós fomos eleitos e nós estamos representando a população de Amaragi. Então, o conhecimento de leis, a partir da sua execução, nós devemos continuar assim. Quanto à questão de participação da reunião, eu não recebi ofício nenhum para participar de reunião. Nós recebemos, posteriormente, a informação do requerimento, e esse ofício, se chegou na minha mesa, até agora não recebi. Então, quando o vereador é notificado de algo que vai acontecer, com a pauta do que vai acontecer, ele tem a responsabilidade de dizer se vai ser possível estar presente ou não, ou fazer um esforço para estar presente, porque ele foi notificado. A partir do momento que ele não é notificado, ele desconhece isso, como é que ele vai fazer? Então, nós precisamos ter esse cuidado, essa cautela naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos e convivemos sobre os outros. Até porque nós estamos aqui como parceiros, dentro do Legislativo, que busca o melhor para a nossa cidade, para Amaragi. Continua facultada a palavra. Com a palavra, a vereadora Júlia. Senhor presidente, eu, enquanto eleita, né, como todos os membros aqui desta casa, temos a obrigação de representar o povo dessa cidade, como também legislar, fazer projetos, requerer ao executivo, mas também nós temos que ter o cuidado de, quando recebermos uma demanda de cada munícipe, a gente tentar otimizar, explicar, dizer. Porque, às vezes, as pessoas acham que o fato do vereador chegar aqui e depois, em período eleitoral, publicar que foi o vereador que mais teve requerimento na casa, significa muita coisa. Eu concordo quando o vereador Heron diz que a gente tem que correr atrás para executar junto com o executivo, porque, na verdade, a gente só pede, e a gente fica no desejo, na ânsia de que o executivo possa atender. Mas nós também devemos saber das limitações que existem dentro do nosso município. E que uma vez que o município tem uma dificuldade, e aí o munícipe que requer o vereador fica aguardando ouvir pela rádio ou na rede social, o vereador tem por obrigação, no meu ponto de vista, de explicar àquela pessoa que o trâmite não é bem como ele pensa, como ele imagina. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, esse trato e rever muitas formas. Ninguém aqui quer tirar o espaço de ninguém, que fique bem claro isso, que registre em ata também, porque é aquele ditado, gato escaldado, né, já fica de alerta. E não é isso que acontece, vereador Cláudio. Ninguém aqui quer tirar o direito de ninguém, até porque você foi eleito, como eu fui, pela população, numa forma democrática, mas que se tenha respeito com os demais colegas, de uma certa forma, porque muita coisa a gente tem que ir ponderando, tem que ir com o pé no freio, porque já demonstrou, como você bem relatou aí, que de anos atrás você vem tentando algumas situações e não é ouvido. Então, é com cautela, com paciência, com parcimônia
Com fé em Deus que a gente chega lá. Mas nós, enquanto vereadores, também temos essa obrigação de levar o conhecimento, de explicar, antes de trazer qualquer situação aqui para a plenária. Muito obrigada. Continua facultada a palavra. Eu gostaria... Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, plenário presente, eu vou abordar um assunto aqui de extrema importância. Aconteceu um fato essa semana na Vila da Conceição, que foi até histórico, a cacimba secar, onde eu liguei imediatamente para o secretário de obras, pedindo apoio, e ele imediatamente chegou lá, junto comigo, procurou a prefeita, ela também se fez presente, e peço aos colegas vereadores que também dêem um apoio, porque aquela cacimba conhecida como a miquelina é a vida ali do Recanto dos Pássaros e da Vila da Conceição. Inclusive, tem até um rapaz chamado Toninho, que carrega água para os moradores e ganha seu pão naquela cacimba. E chamei um pedreiro, fui lá tentar resolver o problema de lá. A gente passou o dia quase inteiro, fez um trabalho lá, mas ainda não foi necessário, não teve êxito, pois o verão está muito puxado e a gente se encontra hoje com a cacimba um pouco fraca, às vezes ela chega a secar. E a gente, presidente, temos que pedir novamente ao secretário de obras para que ele vá lá com a equipe, veja qual a solução que tem que tomar. Se possível, a gente estava analisando lá, tem que desviar o rio para poder secar a cacimba novamente e colocar novos tubos lá para que ela venha encher e poder alimentar e saciar a sede, não só da Vila da Conceição, do Recanto dos Pássaros, como de alguns moradores também, que vai pegar água ali. Companheiro, eu nunca vi na minha vida assim, porque ali, o movimento daquela cacimba ali é muito grande. E a gente se deparou com ela seca, a tristeza é muito grande. Aí a gente pede reforço aos vereadores nobres, para que a gente manda um ofício para o secretário de obra, que eu tenho certeza que ele está querendo resolver isso também, junto com a prefeita, para que a gente veja uma solução de resgatar e consertar aquela cacimba ali. Também, aproveitando o momento, domingo passado, a gente fez uma caminhada de Prata Grande a Maragi a pé. Isso já é o segundo ano, companheira Júlia, que a gente faz essa caminhada. E eu gostaria de colocar essa caminhada no calendário do município. Já foi definido uma data do companheiro Jorge, que se vai fazer essa caminhada todo segundo ano de fevereiro. Próximo ano, segundo domingo de fevereiro do próximo ano de 2022, vai ter a caminhada. Inclusive, vocês estão convidados para participar, junto com a comunidade de Prata Grande. Tá certo? Presidente, eu até perguntei ao presidente se isso pode colocar no calendário do município, para que vire uma tradição, que já tem umas equipes aqui que gostam de caminhar cedo, a gente se encontra, vai fazer o convite para elas, para que o próximo ano esteja todo mundo lá. Desde já agradeço a todos e a todas.
Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Amaro Vieira. Senhor presidente, nobres colegas, plenário presente. A gente vê aquele problema da Miquelina ali, daquela água ali, porque a cacimba secou. Eu vou dizer a você por que foi. Não tem nenhuma árvore que proteja a cacimba, não é isso? Lá é tudo aberta. Você veja que todas as cacimbas que tem árvore cobrindo, não secou. Você vê a cacimba que traz água para Maragi, quem já foi lá já, ela fica nascendo uma matinha lá. É muita água, certo? E pode vir sol, pode vir chuva que está lá. Por quê? Porque a natureza protege, né? E aquela ali é a céu aberto, né? E vem o tempo e o tempo está assim, as chuvas hoje são poucas no nosso município, e a tendência, cada dia mais, não secar só a Miquelina, secar várias cacimbas, porque a gente mesmo não protege as cacimbas. Tem que plantar árvore ali, tem que ver se tem algum vazamento de lado, que cacimba vaza muito de lado, para ver se conserta a cacimba, porque o povo daquela região ali tem água potável para tomar, né? Eu vejo isso aí e eu digo que tem que ser. Com relação a essa caminhada, é importante. Agora também que faça a caminhada com órgãos de saúde acompanhando essa caminhada, porque é uma caminhada longa, certo? E alguém pode passar mal, né, companheiro? Tem que fazer um negócio bem organizado, certo? Para que dê assistência às pessoas que venham de pé. Porque eu mesmo, eu vou, mas só aguenta na metade, né? Você que eu canso também, ninguém sabe. E eu acho que o senhor terminou, não terminou? O senhor terminou. Você é um menino novo ainda, terminou. Agora a gente, está de idade, não termina. Aí tem que ter uma equipe médica acompanhando a gente, né? Porque passar mal, dá tempo de salvar, né? É importante. Isso é bom no município, ótimo. Eu quero fazer parte para o ano, Deus quiser, essa caminhada. Muito obrigado, senhor presidente. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo. Realmente é importante, vereador. A respeito da cacimba, a gente, quando levou sexta-feira um pedreiro lá, a gente percebeu que ela está vazando ao redor dela. Tentamos consertar o vazamento, mas não conseguimos, porque o vazamento é muito grande. Eu acho que não só em algum lugar, mas mais de um, que elas devem estar vazando, que a gente tentou ajeitar e não conseguiu. E mais importante do que isso, é o secretário de Meio Ambiente conseguir cercar essa cacimba, arvorizar ela, para que ela não venha sofrer nos próximos anos essa sofrência que ela teve esse ano agora. A gente pede, né, que nem vocês ouviram aqui minha fala, que o mais rápido possível, se possível amanhã, o secretário, junto com o do Meio Ambiente, o secretário de Obras e o do Meio Ambiente, vai lá, pedir para cercar, pedir para plantar as árvores do lado e tomar uma solução. Inclusive, acima da cacimba da Miquelina já tem outra cacimba pronta. Inclusive, já falei com a prefeita para que seja feito 2 chafarizes na vila, porque essa cacimba dá para chegar água de gravidade na Vila da Conceição, vai ajudar tanto o povo da vila como do Recanto dos Pássaros. Vai reforçar, e é uma coisa que é para o resto da vida. E desde já agradeço a cada um aqui, tá certo? Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Cláudio Roberto. Para uso da tribuna livre, a gente só quer tecer alguns agradecimentos e parabenizar também, conforme já parabenizado aqui por Júlio, a Secretaria de Cultura, né, pela live que foi feita no Carnaval. Nós vivemos um processo bem complexo, mas tem algumas pessoas, pela sua proatividade que tem, pela inteligência, consegue se sobressair, criando alternativas para a população. O serviço público se faz dessa forma. Então, a gente quer parabenizar todo o secretário de Cultura,
toda a sua equipe pelo trabalho que foi feito. E os artistas, né, que participaram, os artistas locais. Uma particularidade dessa live, onde foi priorizado os artistas da cidade. Isso é super importante. Isso é um novo tempo, uma nova mudança de conceito, até porque precisamos reconhecer os artistas da localidade pelo seu potencial que eles têm. Também queria parabenizar os desportistas de Amorinha. É um dos poucos engenhos que ainda nós temos desportistas, nós temos em uma média de 40 a 50 atletas de futebol. Quero reafirmar o compromisso e dizer que nós vamos continuar motivando, porque nós precisamos que jovens, que crianças, que adultos tenham espaço, né, tenham modalidades esportivas para que eles possam, de fato, preencher o seu tempo. Também é parabenizar o pessoal de Prata Grande, que domingo passado também realizaram uma atividade desportista, continue no mesmo caminho, a mesma atividade, o pessoal do Devaneio. Isso é importante, sim. Aqui em Amaragi, ontem, nós tivemos uma atividade, o pessoal de Primavera, a Escolinha de Primavera, veio aqui para Amaragi, algumas categorias, sub-10, sub-13, sub-17, sub-20, inclusive o filho do nosso amigo Renardi participou, fez até gol, né, Renardi? Isso é uma atividade que nós mobilizamos e motivamos crianças e adolescentes. E essas crianças vão estar com a sua mente preenchida e voltada para um outro caminho. Então, a gente quer parabenizar a Toninho, parabenizar a Valderi, aos pais, nosso amigo Renardi, que sempre tem o cuidado com seu filho de participar dessas atividades. Leivo, lá de Primavera, que fez um esforço danado do Gol Solidário para trazer, né, toda a equipe dessas 4 aí, categorias sub-10, 13, 17, sub-20. Salientar que nós temos muitos desportistas bons aqui, falta só cuidado, atenção e oportunidade. Nós precisamos continuar motivando essas pessoas a buscar os seus espaços, porque nós temos muitos atletas bons aqui. E agradecer pela oportunidade que temos tido, dizer que nós vamos continuar legislando com compromisso, com responsabilidade, em parceria com todos os amigos vereadores e vereadoras. Uma boa noite. Continua facultado a palavra. Com a palavra, o vereador José Heron. Queria iniciar minhas palavras agradecendo aos meus eleitores, novamente, e queria agradecer em especial ao meu amigo Cal, lá de Devaneio, e cumprimentando ele com que eu cumprimento Heraldo Romão, Nenê, todo o pessoal da região, que tive sentado essa semana, tive uma conversa muito boa, onde a gente pôde ver as necessidades daquela área. Um abraço a vocês e vamos à luta. A semana de trabalho, ela não para, né? E no dia 18, eu olhei aqui, foi a reunião que aconteceu sobre a lei Aldir Blanc, como foi falado aqui, requerido pelo nosso companheiro aqui. No dia 17 e 16, estava fechada a casa, não foi porque foi ponto facultativo. No dia 18 pela manhã, foi feito o ofício, foi encaminhado para a Câmara, esse ofício dessa reunião. E aí eu compareci lá, e por isso eu quero falar, porque é muito importante. Alguns amigos nossos, artistas da terra, precisamente 37 pessoas compareceram à reunião. O secretário Valmir, Nego, Turismo, diretor, Guguinha, de Cultura, e o nosso amigo Chico. Foram quem respondeu todas as questões relacionadas à Lei Aldir Blanc. E é o seguinte, 15 pessoas foram feito o processo de contemplação. O que é engraçado é que de 15 pessoas, um não recebeu, que foi os bacamateiro. Logo, eles, que são uma associação muito tempo aqui em Amaragi. Não receberam o valor. O montante foi dividido para 14 artistas. E lá foi discutido o seguinte, eles receberam esse valor e eles precisam fazer a prestação de contas. Então, foi explicado para os que receberam como deverá ser feito a prestação de contas. A gestão passada, ela explicou que 10% do valor deveria ser revertido para
famílias carentes do município, com cesta básica, ou álcool, por exemplo, álcool em gel, desde que seja voltado às necessidades do Covid-19. Muitas famílias estão sofrendo muito com a pandemia. E aí, na lei, fala desses 10%, e lá foi explanado que existe outro requerimento também, requisito dessa prestação de contas. Isso é super importante, porque eu sei que você, que talvez não compareceu na reunião, tenha que saber, terá também que ser feita a prestação de contas do que você faz, do que você trabalha. Se eu sou um cantor, eu preciso fazer, por exemplo, uma live para comprovar ao Ministério do Turismo, que é o órgão responsável pelo valor, né, destinado do governo federal. E aí você tem que fazer essa prestação de contas, tanto dos 10% valor, quanto a questão da prestação de contas de você, artista. E aí ficou um monte de pessoas faltando a receber. Desses 37, eu acredito que a maioria não recebeu e que merecia receber esse valor. Foi pago um valor de 100 mil e ficou um pouco mais de 80 mil reais em conta. Sendo que em janeiro ficou travado, o Ministério do Turismo, ele travou o valor do recurso e esse recurso deveria voltar para o Estado, sendo que no 1º de fevereiro, o Ministério do Turismo entrou em contato com a Secretaria e a Secretaria ficou sabendo de que deixa o valor na conta, não pode mexer e vemos o que pode ser feito. Aí não se sabe se vai vir para um legislativo ou se vem através de decreto do governo do Estado, podendo fazer novamente o cadastramento dessas pessoas. O bom que a sinalização é que em janeiro travou, em fevereiro já disse, não, deixa aí, vamos ver o que é que pode ser feito. E aí, houve uma pergunta lá muito interessante, o meu amigo Leon, se ele estiver assistindo, mandar um abraço, que ele perguntou o seguinte, a minha instituição, a minha associação recebeu esse valor, e eu queria saber o que foi que ela fez. Essa questão tem que ser analisada dentro da associação, com o tesoureiro, com o responsável presidente, o que foi feito nela. Isso aí não compete à secretaria. Vamos falar do carnaval. O carnaval que foi feito foi maravilhoso. Júlia viu quanto foi interessante, bonito, desafiador, porque é um modelo novo modelo. E foi falado, eu escutei, que esse carnaval foi feito com recursos da Lei Aldir Blanc. Isso não existe e não pode ser feito. O nosso secretário ele não é doido de fazer uma coisa dessa. Por que falo isso? Porque somos legisladores, precisamos ver o que é que está sendo feito com a lei. Se diz lá que é para os artistas, é para os artistas. Então esperem, vamos orar a Deus e esperar que isso, quanto antes, seja liberado. Eu quero falar agora, para não me alongar muito, de uma coisa ímpar. A Secretaria de Educação de Saúde, ela teve em Prata Grande com a equipe multidisciplinar. Nosso companheiro Edson sabe a importância de uma equipe multidisciplinar, onde foi médicos, enfermeiros, os técnicos, e fizeram um acompanhamento daquelas pessoas lá. Atualizaram o cartão de vacina, fizeram aferição de pressão, glicose, visitaram acamados. Isso eu preciso falar aqui porque é uma coisa que deve ser louvável, que você tem que louvar essa atitude e que isso vai ser feito com 30 dias. Eu liguei para o nosso secretário, parabenizei ele pela ação e tomara que em várias outras regiões, em outros sítios, aconteçam esse movimento. No mais, agora recentemente, queria mandar um abraço para a nossa amiga secretária Jane Medeiros. Hoje assisti a live,
muita organização, parabenizar a equipe formada, parabenizar também o nosso conterrâneo Inácio Dias pela sua palestra motivacional. É muito, muito, muito bom, qualidade extraordinária. E no mais, agradecer a todos e até a próxima. Continua factada a palavra. Eu gostaria de passar a presidência agora para o vice-presidente José Heron, só para a gente dar uma recapitulada em alguns itens nossos. Com a presidência, passo a palavra para o nosso amigo Edson Gessino. Excelentíssimo senhor vereadores, plenário presente, a todos que estão nos assistindo na zona urbana, na zona rural. Só para dar uma recapitulada aqui no que foi discutido nesta sessão de hoje. Primeiro, não quero levantar mais discussão, que eu acho que o que foi conversado aqui, eu acho que ficou esclarecido, eu creio, não é isso? Eu acho que a gente tem esse livre-arbítrio exatamente de questionamento, de aceitar ou não, isso faz parte, né, do processo, mas eu gostaria de só falar com relação a esses requerimentos. Eu entendo a preocupação também de cada vereador, do tempo também de ser resolvido, sem dúvida, porque a partir do momento que eu vou apresentar um determinado número de requerimentos, sem dúvida, talvez uma determinada secretaria ela fique sem tempo, se for até um caso mais urgente, digamos que tenha, não é porque o seu vai primeiro ou o seu vai por segundo. Existe essa preocupação, entendo. Entendo também do lado do vereador Cláudio Roberto, o fato do número de requerimentos que ele apresenta, mas nós vamos ver isso da melhor forma possível, tentar conversarmos entre nós. Eu sei que o regimento, talvez ele não fale do número, mas a gente sabe que muitas vezes a gente também tem um curto espaço. E existem assuntos que eu acho que ele precisa ser mais detalhado, mais debatido, como, por exemplo, não que os outros requerimentos não tenham a sua importância, mas, por exemplo, a questão da segurança. Como o vereador Daniel mesmo, a gente vê que deu uma levantada grande, e a gente sabe da dificuldade que a gente está passando, mas, sem dúvida nenhuma, eu gostaria até de convocar aqui, e que constasse em ata, para que, sexta-feira, uma reunião com todos os vereadores, que faça parte ou não das comissões de saúde, justiça e redação, mas com todos, na sexta-feira pela manhã, para que nós possamos ver algumas questões de projetos, por exemplo, o projeto da vereadora Júlia Beatriz, que está precisando passar nas comissões, e a gente precisa de um parecer para ser apresentado na próxima semana. E gostaria também da participação para que nós possamos vermos de que forma o batalhão vai nos receber, para a gente ver a comissão que pode ir até lá, a gente ver quais são os vereadores. A gente sabe que é muito importante essa questão, porque a falta de segurança realmente é algo que vem batendo na nossa porta no dia a dia. Isso é na zona urbana, isso é na zona rural, principalmente, que a gente sabe que aqui na cidade existe muitas vezes um certo cuidado, mas na zona rural a gente sabe que eles ficam mais desprotegidos, os agricultores que saem para vir fazer suas feiras, que têm as suas rendas, sem dúvida nenhuma. Mas, com relação a essa parte, vereador, vereadora, Cláudio, nós vamos sentarmos, sem dúvida, para discutir essa questão, e, sem dúvida, vamos chegar ao consenso. Não tenho dúvida disso aí, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a caminhada que o vereador Marcelo ele colocou aqui. Eu acho que é interessante, é importante. Eu acho que vamos levar, né, na Secretaria também de Meio Ambiente, de Saúde, a Secretaria também de Cultura, porque é um planejamento, a gente tem que ver datas, a gente tem que ver quem pode participar, qual o tipo de atendimento, como o vereador Amário Vieira também relatou, né? Eu acho que é interessante isso aí. E aproveitando também, falando sobre a cacimba, né, a cacimba da Miquelina, onde já veio um requerimento que o vereador Cláudio Roberto falou, e que a gente sabe que esse reflorestamento é importante, porque a gente sabe que onde tem árvore, eu acho que isso aí é preservação, e isso aí é uma forma da gente também preservar. Eu fui criança, nasci na Vila da Conceição,
sei da importância daquilo ali que teve para a gente enquanto infância e continua tendo até hoje. Com relação ao carnaval, foi realmente um carnaval diferente, né, vereadora? E que está de parabéns a Secretaria de Cultura. Está de parabéns, eu acho que os artistas, a gente temos artistas, os músicos renomados que nós temos no nosso município, parabéns, show de bola. Eu acho que é assim que se faz, eu acho que isso é o início. Temos muito a fazer pelo município, não só o legislativo, como o executivo. Falar também da importância, gente, de continuar usando máscara. A gente sabe que o país hoje vem passando, eu até peço desculpa, eu estou sem máscara, mas todos aqui estão, para a gente se expressar melhor, mas a gente sabe da importância do número de infectados que continua crescendo, não no nosso município, mas nas capitais, no Brasil inteiro. E a gente sabe que essa doença continua, aí é uma realidade, continua crescendo. Eu creio que, a partir do momento que nós começarmos essa vacinação, sem dúvida nenhuma, ela irá diminuir, não tenha dúvida disso aí, que eu acredito que seja o caminho, sem dúvida. Mas eu gostaria de deixar aqui um agradecimento especial, se os senhores aqui presentes me permitem, a equipe do Hospital Alice Batista, que no último sábado, eu estava de plantão, e recebi um paciente que eu não esperava receber. Muitas vezes a gente espera qualquer paciente, mas a gente não espera quando é uma pessoa nossa. E recebi naquele momento minha mãe. Minha mãe chegou em estado grave, gravíssimo, e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida que eu pude passar enquanto profissional de saúde. Sei que não é fácil, mas Deus me deu coragem para eu poder fazer algo até então, mas parabenizar a equipe de plantão, do porteiro, do servente ao médico, técnicos de enfermagem, vigilante, motorista de ambulância, de SAMU que não estavam de plantão. Não foi simplesmente porque foi minha mãe, mas é a equipe, aquela equipe, na hora que se precisa, a qualquer momento, podem ligar, que com certeza estarão lá. Pode ser de sandália, de bermuda, vão deixar o que estão fazendo e vão lá para fazer sua parte. E minha mãe hoje encontra-se no hospital em Recife, está no estado crítico, mas a gente sabe que a médica falou até para mim, sua mãe está em estado grave, gravíssimo. Eu disse a ela que entendia, mas falei para ela que a última palavra vem de Deus. E enquanto ela estiver com o coração batendo, eu estou ali, tendo a esperança de que ela vai voltar para casa. E acredito nos profissionais. E principalmente nos profissionais da nossa cidade. Eu acho que eles são pessoas capacitadas, são pessoas dedicadas, pessoas que estão no lugar certo, na hora certa. Muitas vezes a gente sabe que tem alguns que procuram sair um pouquinho da linha, mas às vezes faz parte da conduta, nem todo mundo é perfeito, não é isso? Mas deixo aqui meus agradecimentos, quero que conste em ata esse agradecimento. E agradecer a solidariedade de todos, amaragienses, de amigos, em redes sociais, me ligando para saber, as igrejas, independente de igrejas ou de religião, todos orando. Eu só tenho a agradecer de coração a todos vocês. Muito obrigado. Deixem aberto se alguém queira mais fazer uso da palavra. Na parte da segurança, por exemplo, faz 10 dias... Só um instante, vereador, vou passar a palavra para o presidente. Desculpa aí. Desculpa. Repasso a presidência para o nobre vereador Edson. Obrigado, José Heron. Com a palavra o vereador Daniel. Só lembrando a parte da segurança, há 10 dias atrás, a Milena foi assaltada aí, por volta das 6 horas, no centro da cidade, onde os profissionais lá foram amarrados, foram amordaçados lá dentro. Então, quanto mais cedo a gente procurar fazer essa reunião com o comandante, melhor ficará, com certeza. Obrigado. Com a palavra o vereador José Heron. Gostaria de solidarizar a você, Edson, pela situação que você está passando. Acredito que todos aqui presentes
seus colegas e estar com você e essa Câmara. Desejo que ela tenha melhora, que Deus dê muita saúde a ela. Obrigado, vereador. Continua facultada a palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo. Eu gostaria de parabenizar a minha amiga, companheira Maria, da Agricultura. Parabéns, Maria. Que Deus abençoe você, dê muita saúde e que Deus realize todos os seus sonhos. Um beijo e um abraço do seu amigo Marcelo. E deixo aqui também um abraço para nossa amiga, companheira, vereadora Maria. Dizer a ela que Deus abençoe a vida dela e da família dela. É uma guerreira, né? A gente sabe disso. Mas em nome de todos que estão aqui presentes, a senhora sabe, vereadora, do carinho que nós temos pela senhora. Sem mais quem queira fazer uso da palavra, eu dou por encerrado a terceira reunião ordinária do primeiro período e convido a todos para a próxima reunião ordinária, a quarta reunião ordinária, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus, voltem para casa em paz e continue usando máscara. Boa noite.